Ondas luminosas. A velha questão da dualidade onda-partícula. Quanta energia pode ser transportada por um fóton? Se fala de energia, fala de potência. Se fala de potência, fala de intensidade. A concentração da energia numa certa área, num certo volume. Questão 38 da prova de medicina da Unicristos de 2014. Tratava exatamente dessas grandezas, relacionando energia, potência, intensidade, área e volume. E ainda colocou a velocidade de contrapeso. É preciso estar sempre esperto com as unidades. E vale uma referência. Uma das pouquíssimas questões que eu vi da prova de física da Unicristos em que o texto estava de fato conectado com o enunciado. Olhe na tela. A retinopatia diabética é, ainda hoje, uma das maiores causas de cegueira no mundo. Faz parte, ao lado da retinopatia, do conjunto de complicações mais frequentes dos pacientes com diabetes mellitus, a vasculopatia e a neuropatia. Não há evidências de nenhuma ação eficaz de qualquer tratamento clínico com qualquer droga. Porém, apenas a fotocoagulação ou a panfotocoagulação com laser de argônio tem mostrado bons resultados na prevenção de alterações retinianas. O laser de argônio pode apresentar, em um determinado instante do tratamento, uma densidade de energia de 6,28 vezes 10 elevado a menos 16, olha a unidade, joule por metro cúbico. Por isso que ele falou densidade de energia, a quantidade de energia por metro cúbico. Foi dada a informação da velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, para o instante em que se refere o texto, exatamente o instante daquela densidade que foi dada. Pode-se afirmar que a intensidade da radiação emitida tem o valor de... E se por acaso você ficar em dúvida do que seria a intensidade da radiação, aqui a própria unidade explica, watts por metro quadrado, ou seja, a potência sobre a área. Bom, o que a gente precisa interpretar nessa situação? Primeiro, ficar ligado nas unidades. Não é muito comum se falar de densidade de energia. Quando fala densidade, o que é a primeira coisa que você lembra? É uma memória que você carrega desde as aulas de ciências da quinta série. Densidade é massa sobre volume. Mas a gente, ao longo dos estudos, quando chega no ensino médio, passa a estudar eletricidade, hidrostática, ondulatória, você aprende que existem outras formas de densidade. Se você vai para a ondulatória, estuda cordas vibrantes, você tem a densidade linear das cordas. Não é massa pelo volume, é massa pelo comprimento. Se você vai para a eletricidade, você tem a densidade superficial de cargas, que parece muito com densidade demográfica lá da geografia. Densidade superficial de cargas, a quantidade de carga por área, por unidade de área. Assim como densidade demográfica é a quantidade de gente por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. Então, densidade é a concentração de alguma coisa no espaço. E o espaço pode ser entendido como uma, como duas ou como três dimensões. Então, aqui está falando da densidade de energia. Então, a quantidade de energia por metro cúbico, por volume. E depois pede a intensidade. A primeira informação era a densidade. Depois ele pede a intensidade, que é a concentração dessa energia numa certa área. E aí é um conceito de ondulatória, mas que a gente já passa por isso quando estuda geografia física. Como é que o professor te explica o fato de todo um hemisfério da Terra receber, todo um lado da Terra receber simultaneamente energia do Sol, mas você tem os polos sempre mais frios do que no Equador. Tem a ver com a concentração da energia por área. Você tem a mesma quantidade de energia diluída numa maior área. Isso diminui a intensidade.
É o contrário, por exemplo, do que você faz, para lembrar as aulas de ótica, quando você pega uma lente convergente e concentra os raios de luz do Sol num determinado ponto. E aquilo queima. Então pode usar para queimar folha seca, pode usar para queimar papel, que é exatamente para onde vão os raios solares concentrados no foco. Então você tem uma grande intensidade de radiação. É concentrar essa energia numa determinada área. Então é, antes de mais nada, uma questão para se lidar com as unidades de medida. Então é preciso prestar atenção. Olhe na tela. Eu fiz aqui a representação do que seria um laser e até procurei uma figura de um laser de argônio para encontrar na cor correta. E eu queria que você observasse o seguinte, para a gente poder entender aquela história lá do volume que ele fala. Nós temos a fonte de laser, tá certo? Aqui de onde o laser é disparado. E esse laser percorre um certo espaço ao longo do tempo. Se você mede um determinado intervalo de tempo, o laser percorre um certo espaço. Geometricamente falando, esse espaço percorrido teria o volume equivalente ao volume de um cilindro. Então, se nós queremos calcular o volume de um cilindro, a geometria espacial ajuda. Você diz que o volume de um cilindro depende da área da base do cilindro, entenda-se, a área da seção transversal, assim como também depende da altura do cilindro, entenda-se, neste caso, o comprimento do cilindro. Então, nós poderíamos dizer A vezes L. Detalhe que já se pode relacionar também, que se a gente está falando da trajetória percorrida pelo raio de luz, pelo feixe de laser, ele se desloca com uma certa velocidade. Essa velocidade representa um certo espaço percorrido num determinado intervalo de tempo. De tal maneira que eu possa admitir o comprimento desse cilindro correspondente a um certo intervalo de tempo como sendo o espaço percorrido pelo laser de argônio, o feixe que constitui o laser. Poderíamos então já relacionar velocidade, repara que eu botei volume com V maiúsculo, velocidade com V minúsculo, já que é espaço sobre tempo, nesse caso seria L sobre ΔT. Ora, partindo da informação que foi dada no texto, o que é que foi dito para a gente lá? Que você tem uma certa densidade de energia, ou seja, uma certa quantidade de energia por área. E o que é que foi pedido para que se calculasse? A intensidade desse laser, que significa a potência distribuída numa certa área. Nós olhamos lá nas unidades de medida, potência medida em watts e a área medida em metro quadrado. Ora, basta a gente lembrar que potência significa energia sobre tempo. E eu vou dar um jeito para descobrir como é que eu posso calcular o que foi pedido na questão. Então, a intensidade seria, no lugar da potência, energia sobre tempo. E não te esquece que a potência está dividida pela área. Observe também que essa área ela pode ser substituída a partir do que nós descobrimos na expressão do volume. Já então que nós podemos dizer que a área pode ser calculada como volume sobre o comprimento daquele cilindro considerado. Fazendo então a substituição, repete-se a energia, no lugar da área, volume sobre o comprimento e repete-se o tempo. Apareceu aí uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E esse L vai lá para cima, repetindo todas as letras nas posições que elas estavam. E aí agora um detalhe final. Olha o que apareceu aqui. L sobre ΔT. Ou seja, a velocidade com que se desloca o feixe de laser.
Dessa maneira, então, a gente pode finalizar uma expressão que me permitiria, nessa questão, calcular a resposta pedida. Eu tenho energia sobre o volume, aquela informação que foi dada lá no início, e tenho a velocidade com que a luz se desloca, que eu representei com um Vzinho e lá estava dado como um C, como é de costume. Então, a partir dessa expressão, a gente vai conseguir encontrar a resposta desejada. Observando as informações que foram dadas, aqui nós temos a densidade da energia, nós temos a velocidade da luz. E pelo que se viu, a intensidade é simplesmente o produto dessa densidade pela velocidade. Já está todo mundo, inclusive em unidades do sistema internacional. Então, com as unidades eu não vou precisar me preocupar. Eu vou escrever aqui pelo costume e pela prática. A velocidade 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, nós teríamos uma intensidade que é 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 28, 84. E, de novo, uma característica que já se revelou ser frequente na prova da Cristos. Antes da gente terminar de resolver os cálculos, a gente já obtém a resposta. Vamos só conferir aqui a potência por desencargo de consciência. 10 a menos 16 vezes 10 à oitava, 10 a menos 8. As unidades de medida. E observa como tudo aparece bem direitinho e é importante a gente praticar. Esse metro simplifica esse metro cúbico, vai ficar metro ao quadrado. Joules por segundo é exatamente watt. Então eu tenho o que eu procurava, watt por metro quadrado. O detalhe que é importante comentar, já falei no início, é uma das pouquíssimas questões que eu vi na prova de física da Cristos, onde o texto não está dissociado da alternativa. Nesse caso, eu precisava ler o texto para pegar as informações para o enunciado para conseguir resolver a questão. É isso. E aí, curtiu o vídeo? Deu para entender tudo direitinho? Se tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, aproveita o espaço aí embaixo nos comentários. Deixe seu comentário. Não se esqueça de inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, toda vez que eu colocar um vídeo novo, tu vai ser avisado por e-mail. Você pode assistir de dentro do próprio e-mail, assiste do teu celular, assiste no iPad, de onde você estiver. É uma praticidade. A gente tem essa playlist, uma questão, um vídeo. A ideia é aprender a teoria, exercitar a teoria a partir da resolução de boas questões. E por último, não esquece de dar um joinha. Esse joinha aí é que ajuda a estatística do canal e ajuda a manter o canal no ar. Se ele está te ajudando, então vai ter longevidade. Beleza? Joinha!